Olá, que bom ter você aqui com a gente para a nossa conversa de hoje. Vamos explorar juntos as ideias sobre perfeição moral, lá do livro terceiro de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Mais especificamente, o capítulo 12. Olá, sim, um capítulo denso, né? É cheio de conceitos importantes. Exatamente. Nossa fonte principal é esse texto-chave do Espiritismo. E a nossa missão aqui, digamos assim, é tentar extrair o néctar, sabe? Sobre virtudes, vícios, o papel das paixões. E o egoísmo, né? Que é um tema central ali. Sem dúvida. O egoísmo, o que caracteriza a pessoa de bem e, claro, a importância do autoconhecimento nisso tudo. Fundamental. Fica a pergunta, né? Qual a real diferença entre ter boas qualidades assim soltas e ser verdadeiramente virtuoso? E como é que esse conhecimento de si mesmo pode ser a chave para essa transformação moral? Perguntas essenciais. Vamos investigar o que esses ensinamentos trazem para a gente sobre essa jornada, que, vamos combinar, não é nada fácil, né? Ok, vamos começar a desvendar isso. Vamos lá. Então, para começar, o texto já chega forte, né? Definindo qual é a virtude que tem mais mérito. Sim, ele é bem direto. A caridade mais desinteressada. Aquela que não busca absolutamente nada em troca. E na outra ponta, o oposto. O sinal mais claro de que ainda falta muito para a gente evoluir. O interesse pessoal, o egoísmo, né? Agir pensando primeiro em si. O texto até usa uma imagem forte. Aquela da camada de ouro sobre o cobre. Essa mesma, que parece valiosa, mas não resiste à pedra de toque, que no caso é o interesse. Se a motivação é egoísta, a virtude some na primeira dificuldade ou quando não há mais vantagem pessoal. Ou seja, a virtude de verdade, a desinteressada, é a que se sustenta, que resiste às provas. Exatamente. O desinteresse genuíno é a chave. A virtude mesmo, no sentido mais elevado, implica sacrifício do interesse pessoal sem esperar retorno, sem calcular. E o texto alerta que mesmo atos que parecem bons podem ter um fundo de egoísmo, né? Sim, ele é bem realista quanto a isso. Diz que o verdadeiro desinteresse é raro por aqui. Porque, no fundo, até um ato de desapego pode ser um cálculo. Tipo, vou fazer isso para ganhar algo lá na frente. Se não for pela caridade pura e simples. Interessante essa distinção. E isso de olhar para o próprio interesse me leva a pensar em como a gente julga os outros. O texto fala disso também, né? Daquela coisa de ver o cisco no olho do vizinho. Esquecer a trave no nosso. Clássico, né? É um alerta direto. Antes de apontar o dedo, olha para dentro. E quando a crítica não é para uma pessoa, mas para a sociedade, para as falhas coletivas, como o texto vê isso? Aí a chave é a motivação. Se for só para causar barulho, para ter o prazer de criticar, é negativo. Vira fofoca, maledicência. Mas se a intenção é genuinamente buscar o bem, apontar um problema real para que ele seja corrigido, e isso for feito com cuidado, com respeito, aí pode ser útil sim. Faz sentido. A intenção por trás da ação. Sempre. O texto explora até nuances, tipo diferentes formas de avareza. E, curiosamente, ele parece valorizar mais uma generosidade meio impulsiva, mesmo que imperfeita, do que aquela mesquinhez fria e calculada. Que interessante isso. E reforça um ponto crucial que aparece muito na obra. Para progredir de verdade, tem que atacar a raiz dos problemas. Não adianta só cortar as folhas, tem que ir na causa. Orgulho, egoísmo. E falando em impulsos, motivações, isso já faz a ponte para o próximo tema. As paixões. Elas são sempre vistas como algo ruim, né? Mas o texto discorda disso. Totalmente. A visão ali é que as paixões, em princípio, não são más. Elas fazem parte da nossa constituição, são como ferramentas que a gente recebe. O problema nunca está na ferramenta em si, mas no uso que se faz dela. Quer dizer, o problema é o excesso, o descontrole ou direcionar para algo negativo. Exatamente. É o abuso que causa o mal. Mas a paixão, quando bem direcionada, quando controlada pela razão e pelo sentimento do bem, pode ser uma força incrível para realizar coisas grandes, coisas boas. Aquela analogia do cavalo é muito boa, né? Perfeita. A paixão é como um cavalo. Útil quando você domina, te leva longe. Mas se ele te domina, aí é perigoso. Então a meta não é eliminar as paixões, sufocá-las.
De jeito nenhum. A meta é dominar, é direcionar, é ter as rédeas na mão. E como fazer isso, o texto dá alguma pista? Ele aponta para a força de vontade. Diz que o ser humano pode dominar as paixões com a vontade. Mas olha que interessante, ele alerta para a gente não confundir um desejo passageiro, superficial, com uma vontade firme, sabe? Aquela decisão profunda de mudar. Tipo um querer de verdade. Isso. E também lembra que a gente não está sozinho nessa luta. Podemos pedir ajuda lá do alto, a Deus, aos bons espíritos. Se o pedido for sincero, eles ajudam a fortalecer essa vontade contra as más inclinações. Pedir ajuda. Isso é importante. E essa luta contra as más inclinações nos leva direto pro grande vilão da história, segundo o livro, né? Assim, o egoísmo. O texto não economiza palavras. Chama de verdadeira chaga da sociedade. A origem de todo mal, incompatível com justiça, amor, caridade. Ele é apresentado como o maior obstáculo mesmo, tanto para o nosso progresso individual quanto para o coletivo. Ele anula as outras qualidades. E de onde ele vem? Qual a raiz dele segundo o texto? A explicação conecta com a influência forte que a matéria ainda tem sobre nós, espíritos em evolução, e com a nossa própria imperfeição natural. O egoísmo e o interesse pessoal são, assim, quase sinônimos ali. Uma coisa que me chamou a atenção é a ideia de que o egoísmo parece até aumentar com a civilização, que cria mais necessidades, mais desejos. Como assim? Parece um paradoxo, né? Mas a visão do texto é que isso é temporário. Faz parte do processo. Quanto mais o mal se mostra, mais evidente fica a necessidade de combatê-lo. Entendi. É como se a doença precisasse ficar mais visível para a gente buscar a cura com mais urgência. Exatamente. A civilização desenvolve a inteligência, e isso pode, num primeiro momento, até aumentar os desejos egoístas. Mas essa mesma inteligência, combinada com o desenvolvimento moral, nos dá as ferramentas para entender o egoísmo e finalmente superá-lo. E quais seriam essas ferramentas? Como combater o egoísmo na prática? Basicamente, 2 caminhos principais são apontados. Primeiro, valorizar mais a vida moral, a vida do espírito, do que a vida material. Priorizar o que é eterno sobre o que é passageiro. E o segundo? A educação moral. E aqui é importante, não só a instrução, o conhecimento intelectual, mas a educação do sentimento, do coração. Aquela que forma hábitos de solidariedade, de respeito, de pensar no outro, desde cedo. Uma educação que transforme o ser, não só informe a mente. Isso, a ideia é que o egoísmo vai perdendo força à medida que a gente realmente entende e sente que a felicidade não está no isolamento, mas na fraternidade. E apesar de pintar um quadro sério do problema, o texto parece otimista quanto ao futuro, né? Sim, há uma esperança clara. A previsão é que o egoísmo vai diminuir com o progresso moral da humanidade, com o esclarecimento sobre a vida espiritual. As pessoas vão entender melhor onde estão seus verdadeiros interesses. E isso tudo está ligado à ideia de construir um mundo melhor, o reino do bem aqui na Terra mesmo. Saindo um pouco do problema e indo pro ideal, pro modelo a seguir. Como é que o livro descreve essa pessoa que está buscando essa perfeição moral, o homem de bem? Essa descrição é muito bonita. É um norte, né? A essência não é ser perfeito, porque isso ainda está longe para nós, mas é o esforço sincero de viver segundo a lei de Deus, que é justiça, amor e caridade. E como isso se manifesta na prática? Bom, começa com a fé. Fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, fé no futuro espiritual, o que leva a pessoa a valorizar mais as coisas do espírito do que as da matéria. E essa fé se reflete nas ações, imagino? Com certeza. É aceitar as dificuldades como provas, como aprendizado. É praticar a caridade de forma desinteressada mesmo, sem esperar nada. Colocar a justiça acima do próprio interesse. Ser bom, acolhedor com todo mundo. Ser indulgente com as falhas dos outros. Sim, lembrando sempre das próprias dificuldades, né? Não julgar com severidade, aquela coisa do atire a primeira pedra. E sentir prazer no bem, em ajudar, em ver os outros felizes. E tem mais, né? Não ser vingativo, perdoar sinceramente, focar no bem que recebe e esquecer as ofensas. Não ter orgulho, nem vaidade, nem egoísmo. E um ponto-chave.
estudar as próprias imperfeições, olhar para si mesmo com honestidade e trabalhar para superar essas falhas, respeitar o direito dos outros, as crenças dos outros. 2 pontos me parecem cruciais aí. Primeiro, essa ênfase no esforço contínuo, no trabalhar sem cessar. Não é sobre ser perfeito, é sobre estar na luta. Exatamente. É a jornada, o esforço diário. O foco é no interior, nas qualidades da alma e como elas se refletem nas ações, não só na aparência. E o segundo ponto que você mencionou é que essa pessoa interroga a consciência sobre seus próprios atos. E isso nos leva direto pro gran finale, digamos assim. A chave mestra, o conhecimento de si mesmo. Como é que a gente faz isso na prática? Como alcançar esse autoconhecimento tão falado? O livro traz um método bem prático, atribuído a Santo Agostinho. É quase um passo a passo para esse autoexame. Um método, conta mais. Como funciona? A sugestão é simples, mas profunda. Todo dia, ao final do dia, reservar um momento para conversar com a própria consciência. Tipo um balanço do dia? Exato. Fazer perguntas diretas para si mesmo. O que eu fiz hoje? Cumpri meus deveres? Prejudiquei alguém mesmo sem querer? Fiz todo o bem que eu podia? Nossa, são perguntas fortes. Sim. E continua. Alguém tem motivo para se queixar de mim hoje? O que eu fiz ou disse que, se fizessem comigo, eu não ia gostar? Tem algo que eu fiz hoje que eu teria vergonha de confessar? É um exame bem minucioso. Quase como se a gente fosse o nosso próprio confessor diário. Essa é a ideia. E não é só para listar os erros, sabe? É para investigar causa. Por que eu agi assim? Onde está a raiz dessa falha em mim? Qual paixão me levou a isso? Orgulho, egoísmo, inveja. Entendi. É identificar o erro e buscar a causa dentro da gente para poder trabalhar nela. Exatamente. Ao identificar a causa, você pode começar a combatê-la na origem. E para que fazer isso todo dia? Qual o objetivo final dessa autoanálise? Bom, primeiro, para saber onde a gente precisa melhorar, né? Identificar claramente as nossas fraquezas, as más tendências. Segundo, para fortalecer a vontade de ser melhor. A paz de consciência, segundo o texto, não vem de não errar nunca, mas de lutar sinceramente contra os próprios erros e de se esforçar para fazer o bem. Faz todo sentido. Sem esse olhar para dentro, como é que a gente vai saber o que precisa ser consertado? É por isso que o texto é tão enfático. O conhecimento de si mesmo é a chave do melhoramento individual. É a base para todo o resto. Então, para a gente amarrar nossa conversa de hoje sobre a perfeição moral em O Livro dos Espíritos, a busca envolve cultivar a caridade desinteressada, lutar contra o interesse pessoal, Dominar as paixões, direcionando a energia delas para o bem, combater ativamente o egoísmo, essa chaga social, pela educação moral e valorizando mais o espírito que a matéria. e se esforçar, né? Buscar viver aquelas características do homem de bem, não como um ideal inatingível, mas como um roteiro para o dia a dia. E o alicerce de tudo isso, a ferramenta essencial. O conhecimento de si mesmo, obtido por essa autoanálise honesta, constante, como o método de Santo Agostinho propõe. Não é teoria, é prática, é ferramenta de transformação. Fica então essa reflexão para quem nos acompanhou. Como seria realmente colocar em prática, nem que seja um pouquinho a cada dia, esse exercício de autoquestionamento? Que impacto isso poderia ter na forma como a gente lida com os desafios, com as nossas sombras e com os outros? Uma pergunta poderosa para levar para casa. Sem dúvida. Uma análise profunda que dá muito o que pensar sobre a nossa própria caminhada. Muito obrigado pela companhia nessa exploração dos ensinamentos de O Livro dos Espíritos. Eu que agradeço a oportunidade da conversa.